A paz da igreja. Amém. Que bom que vocês estão aqui. Deixaram o aconchego dos lares para aqui estar num outro lar, lar de Deus. Amém. Clamamos pela tua presença Amém. nesse momento, nesse lugar. Amém. Que o Espírito Santo venha preparar esse ambiente Amém. para recebê-lo com honras e glórias. Amém? Amém. Amados, gostaria que me acompanhassem lá nos Salmos 100. Salmo 100. Versículo 5. Todos amém? Amém. Aqui diz: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Este versículo me chamou a atenção, porque tudo que se diz de amor de Deus é sempre bem-vindo. Amém. E nesse versículo, ele expressa três coisas inerentes a ele. Ou seja, bondade, misericórdia e fidelidade. São os três alicerces básicos para a nossa vida, para nós, filhos de Deus. Nos lembra o seu amor, a sua compaixão, que é a essência da bondade sobre todas as gerações. Nós os passamos. Se olharmos ao redor, irmãos, nós vemos, não precisa muito esforço para que a gente observa a misericórdia dele, a bondade dele, o carinho que ele tem sobre nós. Basta nos acordar de manhã e ver, ouvir e sentir a tua bondade. Amém. Quando nós oramos, nós solicitamos para que Ele incline seus ouvidos para nos ouvir. E Ele ouve. Ele nos ouve. Todo momento Ele dá uma prova do amor que Ele tem por nós. Eu fiz uma viagem agora, recente, cheguei antes de ontem, fui visitar lá em Mato Grosso, familiares, parentes meus, lá onde tem irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, e muitos agregados que fazem parte da minha família. Não foi surpresa que eu estive lá, porque eu já esperava isso, que Deus me falou: vá, eles estão precisando da tua presença. Aí eu vi que realmente muitas pessoas não estão afastadas de Deus, mas estão no meu, estão no morro, e para Deus não existe morro. Quanto carinho eu recebi, e a presença de Deus lá foi muito forte, a presença do Espírito Santo em todos os momentos
quando eles pediam oração, quando eles exaltavam a minha presença, foi muito bom, foi fantástico. Por isso que eu digo aqui, na bondade de Deus, a todo momento Ele prova para a gente, principalmente para mim. Eu estou no dia a dia lidando com pessoas e no meu trabalho, na minha corporação de corpo de bombeiros. Então eu interajo todo o tempo com pessoas. Eu vejo quanto a palavra de Deus sobre mim, a intercessão de Deus, do Espírito Santo sobre mim, que resplandece às pessoas que me rodeiam, graças à obra dele, que reconhece a obra em que eu estou fazendo. Por isso a minha gratidão, irmão, a ele é demais, porque eu vivo num momento aqui na igreja, lá fora da igreja, momentos cruciais para a minha vida e o bem da minha obra que se faz aos meus irmãos, às pessoas que me rodeiam. Amém, irmão? Amém. Então, vou orar. Até copiei uma oraçãozinha, na comida. Então, o que eu digo? Obrigado, Deus, por me amar e por ter enviado seu Filho para me redimir dos meus pecados. E ajuda-me, Senhor, a viver pela fé em seu Filho Jesus, que deu sua própria vida para que eu pudesse passar a eternidade contigo, Senhor. Ajuda-me, Pai, para que a vida de Jesus seja vista em mim e em todos nós que aqui estamos, e na tua essência sempre. Oro em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Que lindo, a nossa igreja está cheia dos irmãos, né? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E agora nós vamos adorar o Senhor, né? Amém. Vamos Glória a fechar Deus. os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem nos dado. Amém, igreja? Amém. Vamos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória se dá ao Senhor Jesus. Tua presença
Glória a Deus, aleluia. Que bom, né? A casa está cheia, meu, que bênção de Deus, né? A gente sempre tem um horáriozinho, não, eu vou tirar esse horário para Deus, vou na igreja, vou orar, vou agradecer, né? A gente tem muita coisa para fazer, mas nós temos que vir orar. Em primeiro lugar é Deus, né? A gente tem que ir na casa dele, a semana vem cheia de coisas boas, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Então, vamos continuar orando para o Senhor, né? Ele é maravilhoso. Te amo, Deus, tua graça me falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai, meu amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Hoje Deus tem uma palavra para você. Amém. Hebreus capítulo 11 e verso 1. Fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. Repita isso: o universo foi formado pela palavra de Deus. Amém. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, hoje o que nós vemos, as cadeiras, as pessoas, os animais, o tempo, as casas, enfim, todo o nosso planeta Terra, hoje nós conseguimos ver, mas eles não foram feitos por meio de coisas que se veem. Na verdade, foi feito por aquilo que a gente não vê, que é a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, mas nós não conseguimos ver a palavra. Aqui a gente vê, hoje ela materializada, né? A gente vê ela materializada em Jesus. Mas na criação do mundo não tinha isso, né? Não tinha já a palavra escrita como forma de um livro, tinha em forma de pessoa. Amém? Amém. E aí, a nossa fé, ela também é algo invisível. Eu não consigo mostrar a minha fé como se fosse um objeto. Vamos dizer assim: aqui esse copo não é mais um copo, isso aqui é a minha fé. Não, eu não consigo mostrar a fé em forma de objeto, eu mostro ela pelas minhas palavras. Mas geralmente não, todas as coisas que eu falo pela fé são coisas que as pessoas não conseguem ver. Mas eu quero que as pessoas vejam. E eu estava essa semana, eu estou no 5º mês da gestação, e aí o meu bebê começou a mexer dentro de mim. E só que ninguém consegue ver isso. Ninguém consegue sentir. E aí eu falava assim pro Alex: coloca a mão aqui, olha, eu tô sentindo eu não tô sentindo o que tu tá sentindo. E daí eu fui pesquisar que as pessoas de fora só vão começar a sentir daqui provavelmente um mês. Mas eu dentro de mim já estou sentindo como se fosse cosquinha. Como se fosse uma lombriga lá dentro. Deixando pra lá e pra cá. Mas eu já começo a sentir. Só que a forma como eu falo, e as mães aqui vão me entender, parece que as pessoas também vão conseguir sentir. E hoje o Espírito Santo falou comigo: assim é a fé. Você tem a certeza de algo que você não vê dentro de você, e a certeza é sua, não é do outro. Está entendendo? Então você não vai conseguir materializar aquilo que você está sentindo para que o outro possa sentir o que você está sentindo. Aquilo que você está crendo, aquilo que você está acreditando. Quem vai saber? Só você. Mas muitas vezes a gente quer enfiar com que as pessoas também creiam, que as pessoas também façam, que elas acreditem na medida que a gente acredita, da forma como a gente acredita, do jeito que a gente faz. E não vai ser assim. Cada um precisa ter a sua experiência. E o nosso relacionamento e as nossas experiências com Deus, elas também são invisíveis. Quem vai saber é você e Deus. Mas as pessoas vai ser gerado fé nelas a partir do que eu falo, a partir do que você fala. Então por isso é muito importante a gente compartilhar a palavra de Deus, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem só pelo sentir. O sentir, o acreditar, o confiar é resultado de algo que você ouviu. Amém? Hoje está sendo gerada uma fé dentro de vocês porque está sendo falada a palavra de Deus, porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Mas se vocês não ouvirem, vocês não vai ter fé. Eu já fiz esse teste, tá? Eu fiquei um dia inteiro sem ouvir um louvor, sem ouvir
sem eu pegar na Bíblia, sem fazer um devocional, sem fazer nada de Deus. Nada. E eu vou falar para vocês, é a coisa mais estranha que tem. Porque, mesmo que eu não estivesse fazendo nada externo, a minha fé não foi acrescentada. Mas dentro de mim parecia que eu precisava me conectar com Deus. Dentro de mim o meu espírito estava falando. E aí o que eu fiz? Comecei a falar em línguas. Eu não consegui evitar ficar sem Deus naquele dia. De alguma forma eu tinha que fazer algo, com perdão da palavra, algo crente naquele dia. Eu tinha que falar algo da fé. E aí eu comecei a falar em línguas. E mesmo assim a minha fé foi edificada. Mas é totalmente diferente quando você passa o dia ouvindo louvor. Quando você ouve uma palavra, quando você faz o seu devocional, quando você lê a tua Bíblia, quando você está no teu momento com Deus, é diferente. E eu fiz esse teste justamente para eu me ver como que eu ficaria num dia onde eu não ouviria sobre Deus. E não dá. Dentro de mim precisa do Senhor. Amém. E eu não consegui. Eu dei um jeito de me conectar com o Senhor. Amém? Amém. E a fé é um exercício. E eu preciso compartilhar minha fé com as pessoas. Amém? Amém. Vocês agora, digamos, né? Meu filho não está mexendo aqui, mas se eu sentir, eu vou falar, mexeu. E daí vocês vão colocar a mão, vocês não vão sentir nada. Está entendendo? Porque é uma certeza, é uma fé que eu tenho, que eu estou sentindo. Mas um dia ela vai se materializar. E daí ele vai mexer tanto com vocês, dizendo, até que o filho é teu. Não gosta mais de mim. De tanto que ele vai mexer com vocês, por exemplo. Mas por enquanto a fé, ela ainda está num casulo, dentro de uma barriga. Muitas vezes no mundo espiritual, que as pessoas não estão vendo aquilo que você está crendo. Um dia ela vai se materializar, se você continuar crendo e continuar falando dela, do teu milagre. Você precisa falar dele. Amém? Amém. E você precisa falar da palavra de Deus, porque é assim que vai gerar fé nas outras pessoas. Mas a gente não pode criar expectativa em cima das pessoas. A gente precisa criar expectativas em cima da palavra, porque é ela quem vai criar o universo. A partir daquilo que é invisível, vai se tornar visível pela palavra. Amém? Amém. Então hoje, as nossas atitudes e as nossas palavras, elas demonstram a nossa fé. Demonstram aquilo que nós carregamos como verdade. E eu preciso muitas vezes manifestá-la. Todas as vezes eu preciso manifestá-la. Através de uma atitude e através de uma palavra. Amém? Amém. Então hoje nós vamos manifestar a nossa fé com relação às nossas finanças. Nós precisamos ter sempre uma semente para semear, porque esse momento dos dízimos e das ofertas é um momento de preparação para receber a tua semente. Amém? E que hoje ela pode ser pequenininha, ela pode ser muitas vezes até que ninguém vai perceber. O único que vai ver é você e Deus, a semente que você vai depositar nessa terra. Mas o Senhor vai fazer ela multiplicar no teu nome. E ela é 100% feita com fé. Precisa ser feita com fé. Se ela não for feita com fé, gente, ela não vai cair e não vai morrer e não vai dar fruto. Mas se ela for feita com fé, quem está vendo não sou eu, não é o pastor, não. São vocês e o Senhor. E aí você vai manifestar a tua fé de forma de semente, para que a tua vida financeira seja próspera e receba algo novo do Senhor. Amém? Então hoje você separa com todo amor e carinho a tua semente, a tua oferta, a tua semente de fidelidade e traga até o altar que a gente vai estar orando por você em nome de Jesus.
dízimo, cada oferta, cada semente que o Senhor colocou aqui, independente da forma como ela foi. Se foi no cartão, se foi no Pix, se foi no dinheiro, independente, Deus, nós consagramos ela ao Senhor. Porque o que vai importar, Pai, é a fé que está dentro do coração dos teus filhos. E ela vai se materializar em forma de colheita até 100 vezes mais do que aquilo que eles semearam. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que aqueles que semeiam muito, colherão muito, Senhor. Em nome de Jesus, então eu oro para que venha essa colheita na proporção da fé dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, e nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira deles, Deus. E declaramos a vitória, a recompensa se materializando na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? E receba uma pastora Marcé. Hoje Deus vai falar contigo. Não é à toa que você está aqui. Amém. Deus marcou um encontro com você. Tu crê? Amém. Amém. Amém, amada igreja do Senhor. É uma honra, né? Estar aqui levando a palavra do Senhor a mais um ministério, a mais uma igreja que foi aberta aqui, né? Na presença do Senhor. Amém. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, que vai ser lida e vai ser pregada nessa noite. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer e que essa palavra venha produzir em 30, 60, em 100 por 1, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, desejar. Neutralizamos os poderes das trevas, repreendemos tudo aquilo que se levanta contra o ensino, contra a palavra de Deus, tudo que vier contender, e vai contender somente com o nome de Jesus. Que só a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo possam prevalecer neste ambiente e a tua santa presença, Pai, a presença dos teus santos anjos em redor de uma muralha de fogo, Senhor, cobrindo esse ambiente, o teu sangue, Senhor, cobrindo esse ambiente, Pai, de uma maneira extraordinária e perfeita, como só tu sabe fazer, Pai. Fala o nosso coração, vem com ensinamento, vem com aprendizado, vem com a palavra rema, a palavra profética, a profecia, o milagre, os sinais e prodígios, tudo aquilo que precisamos nessa noite, Senhor, e neste lugar. Tu sabes, Pai, no nome de Jesus, vem com a tua paz. Reina, Senhor, nesse ambiente, que só o teu Santo Espírito possa reinar, Senhor, e fazer aquilo que é a tua vontade e o teu querer nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir ali em 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, meu Deus. 1 Samuel. Eu fiz um esboço aqui, bem cheio de coisa, porque tomara que eu não me perca nele, né? Mas a gente vai ler, a princípio, 1 Samuel 17, do 5 ao 11. 1 Samuel 17, do 5 ao 11. Fala assim: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às campinas de Israel e disse-lhes: para que saia reis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? E escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos
e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém? Amém. A gente vai falar de dois personagens a princípio. A gente vai falar do gigante Golias. Quem aqui nunca ouviu, né? A história do gigante Golias, né? E de Davi, que desafiou, teve a coragem, a audácia, né? De desafiar o gigante. Eu fiquei pensando assim, eu e você, né? Nos dias de hoje, qual é o gigante que tem se levantado contra mim e contra você? Qual é o gigante que se levantou contra mim ou contra você ainda essa semana? Ó, às vezes a Bíblia vai dizer assim que ele escolheu, ele pediu para vir para lutar com ele. E ali a princípio era o gigante que iria lutar com o outro. E às vezes uma coisa se levanta contra nós. Uma enfermidade, está amarrado em nome de Jesus, tá? Mas a gente sabe, né? O nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa caminhada, às vezes é uma enfermidade, às vezes é dívida. Quem já passou por dívidas? Quem já passou por enfermidades? Às vezes é uma situação no casamento, às vezes é no trabalho. Você está ali, arrumou um emprego, está tudo legal, está tudo bem, de repente parece que se levanta aquele gigante, né? E aquele gigante, ele te intimida, aquele gigante, ele diz que você não pode, aquele gigante, ele diz que você não é capaz, aquele gigante, ele te afronta face a face, dizendo que você não é nada, dizendo que você é o menor dos menores e o pior dos piores, porque ele já vem com essa aparência. Se a gente olhar aqui a Bíblia, esse gigante, ele veio, ele se apresentou e ele tinha desde a cabeça até a planta dos pés, algo que aos olhos visíveis era impossível de derrubar. Quantas vezes as coisas se mostram para a gente como a gente impossível de derrubar aquela situação, de derrubar aquela enfermidade, de derrubar aquela dívida. Tem pessoas que até se suicidam por causa de dívidas, porque elas acham que aquela dívida é tão grande que elas nunca vão conseguir pagar, e a vergonha que elas sentem é tão maior ainda, e elas vão então se enfiando numa cova, se enfiando num poço, se escondendo, porque ela não consegue nem falar para ninguém de tão atormentada que ela está por causa daquela dívida. E aquele monstro, aquele gigante vai crescendo e se mostrando com capacete, com couraça, com umas, Então a Bíblia vai dizer que era de ferro, era de bronze, era de latão. Só aquele exército ali daquela época tinha essas armas. O povo de Israel, eles não tinham essas armas, eles não tinham essas armaduras tão fortes quanto as armaduras dos filisteus. Só os filisteus, talvez, não sei se era condição financeira ou se era inteligência humana, que eles já tinham chegado nessa era de ter essas vestiduras, né, de bronze ali, de tão forte que eles tinham ali. Então, olhando para o gigante, parece que era impossível derrotar aquele gigante. Eu não sei o que você tem olhado, qual é a dificuldade que você tem olhado, e talvez você disse que você não vai dar conta, que é impossível para você destruir esse gigante. Mas a gente vai conhecer um menino, porque a Bíblia vai dizer que ele era só um menino, né? Que lá estava lá com essas ovelhas, cuidando das ovelhas. Mas a gente vai ficar pensando assim: aquele menino, ele estava se preparando, como eu e você estamos nos preparando para, não somente para enfrentar os gigantes. Se a gente olhar assim, então fica me preparar, né? Mas te preparando para vencer os gigantes.
Amém? A gente vai ver que Davi, quando ele estava lá atrás das ovelhas, ele não somente cuidava das ovelhas, ele adorava o Senhor, ele orava, ele tocava harpa, né? Ele tocava a harpa, ele adorava, ele louvava, ele engrandecia o nome do Senhor, ele escreveu os salmos, que a gente tanto gosta, né? Tem muitas pessoas que botam os salmos abertos lá em cima da estante, em cima da escrivaninha, no lado da cama, e muitas leem, mas muitas acham só que é uma proteção, né? Mas era uma realidade de Davi, antes ainda dele ser um rei. Depois ele escreve muito mais, né? Mas antes ainda dele ser um rei, ele já escrevia os salmos, ele já exaltava o nome do Senhor, já falava do que o Senhor era para ele. E o que ele falava? Oh, acho que todo mundo aqui sabe, né? Desde criança, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também não vai te faltar coragem, também não vai te faltar as armas, também não vai te faltar armadura. Sabe qual é a armadura do crente? A armadura do crente é a palavra de Deus. A armadura do crente é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos cobre e nos protege como uma blindagem do inimigo. Se você é revestido com o sangue de Jesus, se você é revestido com a palavra de Deus, com a espada, né? Então você é blindado. Você é muito mais do que esse gigante. Porque o gigante ele pode ter um escudeiro, mas o nosso Deus tem um exército. Amém. Um exército celestial de guerra. Só o arcanjo Gabriel uma vez já ganhou uma batalha, né? Já matou milhões. Não precisou eles nem guerrear, né? Eles só tocaram lá a buzina. E então a matança veio em todo o arraial. O anjo do Senhor com a espada veio lá e destruiu todos aqueles inimigos. E às vezes a gente se preocupa por tão pouca coisa, né? Quer ver? Sabe, eu vi essa semana um filme sobre o menino Davi, e a pastora Gabi falou ali uma palavra, né? Que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé é a convicção daquilo que esperamos. Então o que a gente espera? Às vezes a gente espera uma cura. Às vezes a gente espera ter as dívidas saldadas. Às vezes a gente espera ter um casamento, né? Abençoado, os filhos abençoados. O que os meus filhos vão ser? Ali tem uma bebê, né? O que ela vai ser quando ela crescer? Então a gente tem uma fé que a gente ainda não vê. A mãe ainda não vê essa criança adulta. Mas pela fé, a mãe já sabe que vai ser uma grande mulher de Deus. Amém. Vai ser uma mulher protegida pelo Senhor. Vai ter um grande futuro. Desde já ela vai começar a guerrear, desde já ela já vai começar a lutar, desde já ela já vai começar a profetizar, declarar, a ministrar na vida dessa criança, a louvar, né? Ela vai escutar os louvores e ela vai começar a crescer, dançando na presença do Senhor, se alegrando na presença do Senhor, e aí o ministério dessa criança vai começar a desenvolver. Assim como na minha e na sua vida, a gente vai começar a ouvir homens de Deus, mulheres de Deus, e os ministérios vão começar a fluir dentro de nós. Aqui está um menino, Davi, que era apenas um pastor de ovelhas. Mas lá, quando ele já estava pastoreando as ovelhas, dentro dele os ministérios já estavam crescendo. Os ministérios já estavam desenvolvendo. E eu queria falar de Davi, mas Deus começou a ministrar no meu coração ministérios. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração, que foi muito forte, eu vou mostrar para vocês. Eu até fui lá na Sé buscar as pedrinhas. A Bíblia vai dizer que Davi, ele usou 5 pedrinhas. Aqui está 1, 2, todos estão vendo? 3, 4, 5. Eu vou botar nessa posição. Essa eu peguei por querer, tá? Essa mais pequenininha aqui. Para vocês entenderem o que está sendo forjado dentro de mim e dentro de você. Davi ele foi no riacho, pegou 5 pedrinhas. E eu disse para Deus,
Eu estava deitada na minha cama, já tinha assistido o filme, e eu comecei a fazer perguntas para Deus. Eu disse, Deus, essas pedrinhas. E Davi matou o gigante. A Bíblia vai dizer que cravou na testa do gigante. Mas ele tinha um capacete, lembra? Um capacete bem forte, que parecia impossível ele ser derrubado na cabeça. Mas eu não sei como era esse capacete. Eu sei que nesse capacete tinha uma brecha, e essa pedrinha foi bem ali. Vamos dizer que algo proposital da parte do Senhor, porque aquela pedra foi com um propósito de derrubar aquele gigante. Se a pedra batesse no peito, ela ia bater e rebalar. Se a pedra batesse nas pernas, ela ia bater e rebalar. Se a pedra batesse na cabeça, ela ia bater e resbalar. Mas a pedra não, ela foi num lugar pontual. Ela foi num lugar certeiro. Ela encravou. Vamos dizer, ela entrou para dentro do gigante. Aquela pedra fez o gigante cair e o porque tu lê a Bíblia é uma coisa, tu imagina, mas tu vê um filme que Davi foi ali e o gigante caiu. Eu disse, uau! A Bíblia vai dizer aqui, quer ver? Para você ter noção. Eu li do 5 a 11, né? Aqui. Ouvindo então o 11 ali, 17 e 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Ouvindo então Saul, que era um rei, e todo Israel, quer dizer, todo o exército do Israel que estavam ali, estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Então ali um rei de batalha, Saul era um homem de batalha, um rei de batalha, e todos os seus exércitos treinados. Além disso, Davi tinha 3 irmãos mais velhos ali, posicionados de guerra, homens fortes, homens valorosos, homens de guerra, posicionados para a batalha. E eles tremeram e temeram quando o gigante falava. Então esse gigante, ele vinha das colinas, e ele se apresentava e ele gritava, e ele aclamava a derrota do exército de Israel. Ele dizia todos os dias, a Bíblia vai dizer, você vai ler lá, tá? Ali todo 17, todo 18, leia o 16 também, que Davi já tinha sido ungido rei lá atrás das malhadas, mas ele ainda não era rei, só tinha sido ungido. E a Bíblia vai dizer que ele vinha de manhã, na parte da manhã e na parte da tarde. Que horário que teu inimigo vem te afrontar? Tem pessoas que o inimigo vem afrontar à noite, né? Com sonhos perturbadores, com visões noturnas, sei lá, tem pessoas que são tão atormentadas durante a noite, né? A gente tem crianças que são atormentadas na noite. Elas têm visões, elas escutam barulhos, elas sonham pesadelos terríveis, elas não conseguem dormir, elas têm medo de escuro. E muitas vezes elas sofrem quietinho, o pai apaga a luz e a criança chora e o pai, vai dormir, rapaz, vai dormir, guria. E não sabe o que se passa dentro da criança, da alma, do espírito da criança. E às vezes aquela criança está sendo atormentada, mas ela não sabe nem falar, ela não entende o que é. A criança não entende o que é isso que ela sente. E vai do pai tentar descobrir qual é o gigante que a criança está enfrentando, né? Adolescentes também têm disso. Já vi muitos adolescentes se suicidarem por ter espíritos noturnos que perturbam eles nas madrugadas. Então, o seu gigante veio em que hora? Em que situação? Em que lugar? E a Bíblia vai dizer que esse gigante vinha e oprimia mesmo. Oprimia com palavras, dizendo que eles não eram nada,
que eles não iam vencer, que eles não podiam. No filme que eu assisti, ele dizia que ele era o Deus, que ele era Deus, e que ninguém podia deter ele. E daí no filme alguém vinha, ele só pegava assim pela mão, só pegava pelo pescoço e matava. Esse gigante tinha 2,90 metros, 90 e pouco, quase 3 metros de altura. Quantos deve ter essa coluna? Será uns 3? Nem tem, né? Maior, 1, 2, o tamanho dessa coluna. Se levanta aí perto dessa coluna que você já vai imaginar um gigante e ainda todo vestido para matar. E a Bíblia vai dizer que eles temeram. E dia e noite ele ficava afrontando. Mas aquele que estava lá, sendo gerado no coração de Deus. Ali, esses exércitos, eles tinham sido treinados sim, para serem guerreiros. Mas essa luta não era só de guerra, essa luta também era espiritual. Você sabe que Israel até hoje tem essa luta espiritual, né? E Deus treinou o menino lá atrás das ovelhas para lutar essa guerra não só física. Porque você pode ver que o inimigo ele não afrontou só fisicamente, ele afrontou o psicológico do exército de Saul, do exército de Israel. Então essa luta era espiritual. Porque onde que o inimigo vem? Ele vem falando no teu ouvido. Os dardos inflamados na mente que começam a ser gerados os traumas, que eu não vou ser curada, que eu não vou ser liberto, que eu não vou ser feliz, que a minha família não vai vencer, que as coisas não vão acontecer. Foi na emoção, no psicológico do homem, dos homens ali, né? Mas no nosso dia de hoje, do homem e da mulher. Mas eu e você, a gente tem que criar músculos espirituais, criar armas espirituais. A nossa arma, a maior arma espiritual que a gente tem, como eu já falei, é a palavra, né? Amém. Agora eu vou voltar aqui para as pedrinhas, amém? E Deus então falou para mim assim, as 5 pedrinhas representavam os 5 ministérios. Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas vamos ver se eu consigo explicar, né? Davi, ninguém queria enfrentar o gigante, ninguém. Diz que o rei falou lá, eu dou minha filha, casamento, o pai desse rapaz não vai mais precisar pagar os tributos, os impostos, né? E ainda vai ser meu genro e tal e tal. E um exército, e lá no filme a filha era bem linda, uma loira, bem linda, e ninguém, ó, nem aí. Aí eles dizem assim, pô, tu não quer casar com a filha do rei, cara? Que adianta se eu vou morrer hoje? Tipo, se ele fosse lá enfrentar o gigante, na mente dele, ele achava que ia morrer, então ele não ia casar, não ia adiantar de nada. Então ele disse, eu quero me manter vivo. E todos eles, ninguém quis. E o rei foi assim, ó, e quem que vai? E o Davi estava olhando lá, eu quero ir. Mas ninguém deixava ele ir. Os irmãos dele chamavam ele disso para isso. Botaram ele lá embaixo. Eu sei quem tu és. Se você vai ler lá, você vai saber. O que os irmãos falavam de Davi, ou pensavam de Davi. Ah, tu é pastorzinho de ovelha? Vai lá, cuida das tuas ovelhas. Com quem tu deixou essas ovelhas? Com quem tu deixou as ovelhas do pai? Mas eles não sabiam, mal sabiam os irmãos dele, que ele estava sendo treinado lá atrás das ovelhas, lá atrás do cocô, lá atrás do mau cheiro. Ele disse, lá quando eu estava lá, eu enfrentei com as minhas mãos, ó, um urso, um leão, né? Ele enfrentou coisas para salvar as ovelhas dele. E eu também vou salvar Israel. Com essa ousadia, com essa fé, sabe de quê? A maior pedra. O Alex sabe bem, sabia que eu não sei muito bem disso? Mas eles dizem que a gente pode ver nas nossas mãos os 5 ministérios. Talvez aqui tem gente bem novinha, né, Alex? Mas vocês vão aprender já de novinho, talvez vocês já saibam. Os 5 ministérios, faça assim com as suas mãos.
Então, aqui a gente pode dizer que esse aqui, ó, é o apóstolo. Sabe por que eles dizem que esse aqui é o apóstolo? Porque o apóstolo vai tocar todos os outros ministérios. O apóstolo é aquele que é visionário. Quer ver? O apóstolo é aquele que é visionário, aquele que tem uma visão e diz: só, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir, é para ti isso, é tua essa vitória, você vai ser um pastor, você vai ser um profeta, você vai ser um evangelista, você vai ser um mestre, e ele vai fazer de tudo para você ser isso. Apóstolo é aquele que toca para abrir uma igreja, né? Eu fico pensando, aqui, ó, quem teve a visão dessa igreja há mais de 18 talvez, anos atrás, quando a gente fazia a célula na casa da Nilceia. Então, eu, né, na época era eu que fazia, eu era missionária, eu acho, na época, então eu me via como fazendo a missão, né? Pregando ali o Evangelho, para as pessoas conhecerem Jesus. Mas os meus apóstolos, eles já viam uma igreja. Eu não via. E isso você não quer igreja? Está entendendo? E hoje é uma igreja. Amém. E hoje você está sendo aqui. Amém. Ativado. Amém? Então, o apóstolo, ele é visionário. Depois tem profeta. Eu vou já falando, tá? Vamos aqui, ó, a grandona é o apóstolo. Quer ver? Eu vejo Davi com todos os ministérios, Alex. Ele foi forjado lá atrás das malhadas com todos os ministérios. E quando ele saiu, aí ungido rei, com todos os ministérios. Então, ele estava pronto para desafiar um gigante. Amém? Quer ver? Ó? Eu marquei até aqui, ó, que legal. Eu vou falar de um por um e daí vamos ver o que Davi fez como apóstolo. Se Davi estivesse no tempo de Jesus, eu penso, né, que ele seria ungido, um apóstolo de Jesus, né? Quer ver o que Davi disse como apóstolo? Assim eu venho entender, né? Ele falou assim, ó. E Davi disse a Saul, lá no... Vocês não precisam, senão vai demorar, né? Vocês sabem que está ali na Bíblia, né? Amém? Ó, lá no 17, depois vocês vão lá em casa, né? Lá no 17:31. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, Davi foi e falou lá no meio do povo, né? Daí eles falaram assim, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo, porque Davi disse que ia derrotar o gigante. E Davi disse a Saul, não desfaleça. Ó, uma criança, gente, falando. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O que você pensa aqui, o Saul? O Saul não pensou, né? Saul com exército todo lá preparado para enfrentar o gigante. 40 dias o exército não se movia. O exército não fez nada, nem com as propostas de casamento, com ganhar os impostos e tal, ninguém se moveu. E daí de repente veio um menino que nem a roupa de guerra não serviu nele. Eu não consigo, ele falou, eu não consigo lutar com isso. E ele diz, oh rei, não desfaleça, não fiquem assim, porque eu irei e vou derrotar esse gigante. Aí, vem a palavra de fé, né? Eu disse, meu Deus, a minha fé foi renovada. Ele se via, como a pastora Gabi disse, ele se via conseguindo derrotar o gigante, ele se via matando o gigante. Mas as pessoas que estavam ouvindo, olhavam para ele, como? Ainda quando ele foi, como que esse guri vai matar o gigante? Que arma que ele tem? Que arma que ele vai usar? Tá entendendo? Daí eles pegaram e deram um cajado para ele. Depois a gente vai falar do cajado. Mas entende como ele foi visionário? Como ele foi um apóstolo nessa hora? Ele via que ele ia conseguir derrotar o gigante e que ele ia salvar
Israel. Não por ele, né, gente? A gente sabe que não foi nada por ele. Por Deus, né? E os ministérios não é nada por nós, né? Os ministérios são por Deus, né? Vamos lá, vamos continuar. Depois, esse dedo aqui, ó. Faz assim pro teu irmão. Esse dedo aqui representa o profético, o profeta. Eis que eu te digo. Aquele que vai dar destino, aquele que vai falar e tu vai se convencer que tu está errado, que tu tem que se arrepender, que tu tem que trabalhar para Deus, que tu tem que fazer as coisas para Deus, que tu tem que mudar. Então esse é o papel do profeta. Por isso que às vezes a gente não gosta muito de profeta. Ah, quem ama profeta aqui? Pô, ele só bota o dedo na minha cara e diz que isso, e que eu isso. E a gente sabe que é tudo isso mesmo. Mas a gente às vezes não quer dar ouvidos ao profeta. Mas o profeta é aquele que aponta os nossos erros, as nossas falhas. Ele também aponta passado, presente e futuro. Amém? Amém. Esse é o profeta, né? Tem esse ministério. Quer ver, ó, o Davi, como ele se posicionou como profeta? Vai estar lá em 17:46. Davi ele se posicionou como profeta aqui, ó. No 46, 17:46. Hoje, está dizendo, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ele vai assim, ó. Ele vai pro gigante lá, olha aqui, ó, hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou matar todos esse exército, nós vamos jogar eles todos lá no arraial, e todos vão ver, as aves do campo vão devorar vocês. Porque o Senhor, o povo vai ver que há um Deus em Israel. Ele se levanta como profeta e olha na cara do gigante e diz, hoje mesmo. Então às vezes a gente tem, o profeta ele é ousado, né? Às vezes a gente tem que chegar para o diabo com essa ousadia e dizer, olha aqui, Satanás, aqui não. Aqui na minha casa não, aqui na minha vida não, aqui nos meus filhos não, aqui nessa situação não, nas minhas finanças não. A gente tem que se levantar e dizer para ele quem ele é e quem você é. Amém? Amém. Escolhido de Deus. Amém? Então essa é a segunda pedra, o profeta. Depois do profeta vem é o evangelista, tá? O dedo maior. Não use esse dedo para mais nada que não seja evangelizar. Esse dedo aqui é o evangelista. Sabe, né? Que o mundo usa para outras coisas, né? Mas nós usamos ele para declarar que ele é o evangelista, é o maior, né? O evangelista, ele evangeliza, ele fala do amor de Jesus, ele fala das boas novas, ele fala da palavra. E vamos ver aqui quando ele se levantou como evangelista. Lá no 37, o Davi se levantou como evangelista, quer ver? 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém. Falar, contar do que o Senhor tem feito na tua vida, seu Taviano, né? Quem sempre contando uma coisa nova, né, seu Taviano? Do que Deus está fazendo no meio da família dele. Quem viu, né, o seu Taviano quando chegou, né? Quem vê hoje o que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo na casa dele, na família dele, na minha família, na sua família. Contar às pessoas. A Bíblia diz que nós viemos para ser testemunhas vivas
E quando a gente está vivo, a gente fala. Depois que morrer, os outros vão falar. Ou a nossa história vai falar. Se é que a nossa história vai falar. Mas se a nossa história vai falar, então que falem coisas boas, né? Que falem que nós servimos a um Deus tremendo e poderoso, que fez tantas coisas na minha e na tua vida. Então, evangelismo, evangelista, falar a palavra do Senhor, falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, contar um testemunho, contar um milagre, contar uma bênção financeira. A bênção financeira tua, às vezes não sempre, né? Vai servir para aquele que está em dívida, para aquele que está em necessidade, para ele dizer, se ele orou. Deixa eu contar então uma coisa. Uma vez, quando meu marido faleceu, nós tínhamos acabado de comprar um carro e nós tínhamos pagado 10 prestação. E aí eles disseram que eu tinha que continuar pagando, né? E eu continuei pagando. Eles, não, tu não tem que continuar pagando, não sei o quê. Mas eu continuei pagando, mas eu comecei a ficar apertada, ficou apertado o negócio. Porque eu tinha um filho em casa solteiro também, que ainda não trabalhava, e começou a ficar apertado. E daí eu fui induzida a não pagar mais. E daí o advogado disse, não, tu não vai pagar mais. E eles tinham que me mandar os documentos, e eles nunca me mandaram, porque na verdade, sei lá, o que foi feito ali a proposta, né? E eu sei que, mas eu queria pagar. E eu comecei a orar para Deus, eles ficavam me ligando, daí veio um gigante, sabe? O gigante lá do boleto, e ele achou meu número lá no meu serviço, não sei como que eles me acharam lá no serviço, e eles ficavam ligando para mim, eles viram que iam tomar minha casa, que iam tomar tudo que eu tinha. Daí a gente, né, na hora, meu Deus, vai tomar minha casa? Mas o advogado que falou, né, eu pensei, o advogado que falou e tal. E daí, eu esqueci que advogado, né? Não é advogado, né? E eu fui pro joelho e orar, eu todo dia orar. Aí um dia eu tava orando, né? E quando eu acabei de orar, eu comecei a falar em línguas. Aí eu comecei a falar em línguas, e daí eu comecei a falar assim em línguas. Quitá. Diz, quitá! Eu vou pagar! Aí, sabe, veio uma paz, sabe quando você tem paz? E aí, naquela mesma semana, eu tinha mais de 11 mil, era 30 e poucos mil carros, tinha pagado só 10 prestação, era 400 e pouca prestação. Há 15 anos atrás, 400 e pouco. E daí, veio um papel que era para mim pagar 1.000 e pouquinho, 2.000, alguma coisa assim, não era muito dinheiro. Era, mas não era, né? Eu tinha que pagar mais de 15 mil, sei lá. E já estavam juros, sabe que todo dia naquela época era um juro, não sei se hoje ainda é, mas era juros sobre juros, eu não ia dar mais conta de pagar. Só a parcela daquele mês, vamos dizer assim, com os juros já estava mais de 1.000 e pouco. E eles fizeram uma proposta para mim de 1.000 e pouco para mim. E daí eu fiquei tão feliz, daí eu fui lá, nem perguntei para o advogado nada, fui lá e quitei. Tinha dinheiro para quitar, porque eu já estava guardando, pensando, meu Deus, né? Se eu tiver que pagar. E daí quitei o carro e ali acabou aquela dívida. Então, tipo assim, uma coisa que já estava tirando o sono, já estava tirando a minha paz, eu já tive que ir atrás de advogado, tá entendendo? Então, aquilo já estava se tornando, aí já começaram a me ligar, me ameaçando de perder casa, de perder as coisas. Então, aquele gigante ali eu venci. Na oração. Amém? E Deus me abençoou que eu tinha o dinheiro para quitar e sair daquela dívida. Amém? Então, eu não sei porque eu falei disso, de evangelizar, né? Estou contando testemunho, se você estiver com dívida, vá orar. Amém? E fale em línguas. Que vai quitar. Aí, a outra pedrinha. Esse aqui. Eles dizem que é pastor. O pacto do ministério, o pastor, o dedo da aliança. Que o pastor ele tem aliança, né? Tem aliança com o seu apóstolo, tem aliança com Deus, tem aliança com a igreja. Então vamos ver aqui onde o Davi se
posicionou como um pastor. Davi já era um pastor, né? Pastor de ovelhas. Assim como ele cuidava das ovelhas do pai dele, depois ele se tornou sacerdote, aliás. Depois ele se tornou um pastor cuidando de Israel, né? Como rei. Mas primeiro ele começou a cuidar de ovelha, né? Quer ver? Aqui está em 17:40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedrinhas. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Amém? Amém. Foi nesse versículo aqui que eu estava lendo que eu perguntei para o Senhor: Deus, o que representa essas pedrinhas? Então, aqui, ele pegou aquilo que ele conhecia. Sério, ele ficava... Eu não sei se ele matou o urso com a chibóia e com a pedra também, a Bíblia não conta, né? Mas ele tinha. A Bíblia vai dizer que ele pegou as pedrinhas, né? Vou pegar essas três que eu falei das pessoas ainda, ele botou numa forja que ele tinha de pastor, pegou a sua funda, pegou o seu cajado de pastor, né? Que ali ele apacentava as ovelhas com o cajado, e foi com isso que ele foi. Tão simples, né? E é com isso que a gente vai, né? Diante do inimigo. Com aquilo que o Senhor nos deu, com a unção de pastor, porque todo aquele que cuida de vida, todo aquele que se apresenta para as vidas, todo aquele que se preocupa com as vidas, já tem o coração do pastor. Você entende? Davi já tinha o coração do pastor. Antes de eu ser pastora, eu já tinha o coração de pastora, está entendendo? Deus, ele vê o coração. Deus, ele não vai ver se você é bonito, se você é alto, se você tem olhos verdes, olhos brilhantes, corpo esbelto. Deus não vai olhar nada disso. Se você é gordinho, se você é magrinho, se você tem cabelo, se você não tem cabelo, Deus vai olhar o coração. Amém? E Davi tinha um coração de pastor, ele quis proteger o seu povo. E com esse coração que ele derrotou o gigante, que é o coração que vence as batalhas. Você sabia? Que não é a força. Porque se fosse por força, né, o exército de Israel tinha vencido o gigante, não é? O Davi tinha 3 irmãos muito mais fortes que ele, muito mais preparados que ele. Mas foi o coração de Davi que venceu esse gigante. Por quê? Porque no coração dele, sabe o que ele tinha? Tinha uma fé inabalável. Amém. Uma fé que ninguém conseguiu derrubar, nem gigante. Amém? Vamos falar da última pedrinha, né? Não? É um pastor, né? Pastora, nunca se esqueça, a dedo da aliança. E o menorzinho, dedinho, esse dedinho petititinho, né? Deixa eu pegar uma pedrinha petititinha. Representa o mestre. O ministério do mestre. Sabe que o mestre, ele vai onde ninguém quer ir. O exército não queria lutar com o gigante. O exército não quis aceitar nenhuma das propostas do rei para desafiar o gigante. Mas o mestre, ele é ousado, ele é enxerido, ele é metido. Tem gente que diz, esse metido, esse enxerido, porque ele vem com a Bíblia. Mas ele é isso mesmo, porque ele estuda, ele come mal. Ele come a Bíblia. Ó, mas eu comi a comida. Ele come a Bíblia. A gente tem mestres aqui, né? Pastora Alex, pastora Gabi, né? Também é bastante mestre, né? O mestre, ele vai querer saber mais do que qualquer outro. O apóstolo, ele está preocupado na visão, né? Abrir igreja, levantar pastores, levantar mestres, levantar evangelistas, levantar missionários, obreiros. Mas o mestre, ele quer comer a palavra, estudar,
e calcular. Então Davi, querendo ou não, Davi também calculou, né? A estratégia, como é que ele iria, como é que ele iria fazer. E no filme fala que todo dia Davi orar. Deus me ajuda, né? Deus e tal. Então ele tem uma estratégia na palavra. A estratégia do mestre é na palavra. Amém? Percebeu? Amém? Estou terminando já. E esse aqui então é o mestre. Amém? E quer ver qual é o mestre do Davi? E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de 17:49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E ali ele sobe em cima do... Aqui fala, né? Ele se coloca de pé sobre o filisteu e ainda corta a cabeça dele. Está mais ali para frente. Então você não está por baixo, você está por cima. Mesmo o gigante, tu olha assim, o gigante está lá em cima, mas quando você mata ele, você está por cima. Esse é eu e você. Amém? Amém. Eu creio que Deus está levantando ministérios nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus. Pode se levantar. Deus está te levantando nessa noite. Porque você não vai receber uma palavra dessa por nada, para nada. Amém? Então Deus, assim como Davi derrotou o gigante, eu não sei quais são os seus gigantes, mas hoje você pode derrotá-los e sair daqui vencedora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vem para frente. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Vem para frente, vem, para nós terminar. Tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Cadê? Pode contar o volume. Cadê os seus inimigos? Cadê os seus inimigos? Os seus inimigos só serão fortes se você deixar eles serem fortes. Mas se você se posicionar e dizer que quem manda é você, quem é ungido é você, e ter uma visão dele caído e destruído, é assim que vai ser. A fé faz a gente vencer todos os obstáculos. A fé faz a gente matar todos os gigantes que se levantam contra nós. A fé que Davi tinha em Deus fez ele ganhar essa vitória. Ninguém ousou, ninguém se posicionou. Aí depois que Davi matou, aí sim, né? Aí todos ficaram valentes, ficaram corajosos. Mas que bom que você é uma inspiração para outros se levantarem, também serem guerreiros e também vencerem as suas batalhas, vencerem os seus inimigos. É você que está de olhos em você, é você que está aqui nessa noite, é você que recebeu essa palavra nessa noite. Não foram eles, não foram os seus. Então é você que se posiciona, é você que mata o gigante, é você que mata aquele que se levanta na sua frente dia e noite, falando que você não vai conseguir, falando que você não pode. É você. Vai,
graça, Senhor. Em nome de Jesus. Aonde você foi afrontado, aonde ele se levantou contra ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com o sopro da boca do Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Foi um culto maravilhoso. Que vocês estejam cheios do Espírito Santo nessa semana. Lembrando que terça-feira nós temos célula. Em nome de Jesus, na casa da Dona Sé. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje a gente vai tirar a nossa foto daquele lado lá, daquela parede lá. Amém. Em nome de Jesus, porque a gente quer chamar todo mundo, até a mãe da Dona Rosane que está lá, não vai conseguir vir até aqui, mas vai um dia chegar aqui pulando, correndo, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. E pra gente tirar a nossa foto, amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima Amém. semana. Tá bom. Pode.